Cultura Pop. Estamos começando mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast Cultura Pop e hoje um convidado para lá de especial. Eu tenho a honra de dizer que é um grande amigo, que a vida me deu, que a música me deu e que é um cara que eu tenho certeza que, assim como eu, é apaixonado por música. Aliás, não falei isso para ele nos bastidores antes de começarmos aqui o episódio de hoje, mas além de tudo que eu te falei, Leandro, tu ainda hoje é músico, né? Tá fazendo aula de bateria, mas enfim. Calma. Leandro Velho, seja bem-vindo ao Cultura Pop. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo Selmo. Uma grande honra estar aqui neste canhão de audiência, né? Ainda mais uma figura tão querida por todos, que é o Selmo Júnior, uma personalidade na cidade. E assim, a gente até fica constrangido em vir aqui, porque tanta vontade em ouvir o Leandro, né? Logo, uma pessoa comum que nem eu, não tem por que estar aqui diante de tantas figuras importantes que já passaram por aqui, mas como tu é meu amigo, né? Meu puxa-saco, me convidasse. Não. Te convidei porque, na verdade, muita gente às vezes acaba não ficando sabendo quem está por trás de grandes projetos. E como lá na essência desse podcast a ideia sempre foi isso, foi trazer pessoas para contarem histórias que são relevantes, principalmente para a nossa cidade, para a nossa região. E tu é uma dessas pessoas, Leandro, porque tu é o cara por trás do Posto Unidos e do DEC Unidos, que é um projeto fantástico, que impactou de uma maneira muito significativa grandes artistas da nossa cidade. Queria que tu falasse como é que tu tivesse a ideia de fazer esse projeto. Olha, na verdade foi tudo meio acidental, assim, né? A gente, quando faz um projeto, a gente não tem ideia de onde isso vai parar. Eu sempre gostei muito de música, mas até como tu disseste que eu sou músico, eu não sou, eu sou um mero aprendiz. Até uma vergonha dizer que eu sou músico diante de tanta qualidade que eu vejo por aí, né? E eu me comparar a esses grandes talentos, não. Então, até às vezes o pessoal vai lá no posto e pede, dá uma palhinha para nós. Eu digo, não, eu gosto de cobrar o cover e se eu tiver que tocar, eu vou ter que devolver. Certo. Então, eu vou ter que ficar uma música tocando e uma hora pedindo desculpas pro povo, né? Então, melhor não. Mas, assim, ali foi um espaço que... O Posto Unidos é uma empresa que tem há mais de 40 anos na cidade. Sim. Mas, sob a nossa gestão, ele está há 3 anos. Em 2022 nós assumimos e notei que tinha um espaço ali que estava ocioso, que podia ser feito alguma coisa e pensei numa melhoria para a loja de conveniência. Sim. E quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente vê que hoje elas querem conforto, querem um espaço para assistir uma televisão, para ver um jogo, para carregar o celular. Então eu digo, bom, por que não fazer um espaço aqui? Diante de tudo aquilo que foi sendo projetado, as coisas foram evoluindo. Então, dia após dia, a gente conversava com uma pessoa, com outra. Bom, por que não botar uma música ao vivo? Por que não transformar num ambiente de happy hour? Então, começamos com música nas quintas-feiras, passamos para música quinta e sexta, depois quinta, sexta e sábado, começamos com voz e violão, começamos com o estilo de música, depois a gente foi indo para outro. Então, hoje é uma casa plural. Como meu amigo David Aquino já falou outras vezes, é uma casa que atende a todos os estilos, a todos os gostos, todos os públicos, né? Então a gente já colocou música sertaneja, a gente faz muitos eventos particulares. Então, assim, hoje tu atende casamento, formatura, happy hour, né? Um simples aniversário, comemorações diversas, e tudo isso foi conversando com a equipe, montando estratégias, criando uma cúpula que me abastece bastante de ideias, de informações, e o próprio público também vai pedindo, vai solicitando coisas que a gente, se tem carência, vamos cumprir, vamos fazer. E hoje é a parte do posto que me dá mais prazer, porque posto de gasolina a gente já sabe como é que funciona a rotina, né? Um bom atendimento, um preço competitivo, um produto de qualidade, mas ali todo dia é uma novidade. Todo dia alguém está festejando, e todo dia alguém está fazendo uma selfie, todo dia alguém está com prazer de estar dentro daquele espaço. Sim. Então é um ambiente que hoje ele abre 6 horas da manhã junto com a loja de conveniência, começa com o pessoal tomando o seu cafezinho durante o dia, se atualizando, vendo uma notícia, descansando, às vezes como é próximo dos hospitais, próximo do cemitério, então às vezes a pessoa está ali, né? Assim, poxa, preciso fazer uma horinha, vai ali no posto, dá uma descansada, dá uma relaxada, tem um atendimento diferente, né? A gente tenta trazer uma proximidade com os nossos clientes para que eles se sintam realmente à vontade.
para que eles sejam não só nossos clientes, como nossos amigos também. Então, às vezes, a pessoa chega ali, está tão angustiada, está com um parente no hospital, quer conversar um pouquinho. Então, ele já tem naquela atendente que ele já conhece, aquela intimidade, já sabe qual é o café que ele toma, já sabe que ele vai tomar um cappuccino, já sabe que ele quer um pãozinho de queijo que está saindo naquela hora. Então, são tantas coisas. Tem gente que vai para trabalhar, fazer reuniões, e à noite tem essa pegada mais festiva, vamos dizer assim. Então, ele é um espaço que atende muita gente. E é um espaço que a gente criou sem ter a dimensão. E muitos já me criticaram, inclusive, que ele ficou pequeno. Mas a gente quer atender dentro do possível com o máximo de qualidade. Não adianta também a gente sonhar demais, fazer um espaço muito grande, ele ficar em alguns períodos ocioso ou então ficar mal atendido. Então eu prefiro trabalhar com uma coisa que seja mais enxuta, mas sempre com bom atendimento. Falando em bom atendimento, a gente vê muitos vídeos hoje em dia que viralizam aí nas redes sociais quando a gente vê algum conteúdo de alguma casa que tem entretenimento, ou às vezes até pizzaria. Outro dia eu vi um vídeo de uma pizzaria em que o pessoal chegava servindo a pizza, todo mundo dançando, enfim. Quando se tem uma sinergia nesse local. E eu, que posso falar aqui de carteirinha, que sou fã lá do Deck Unidos, vou lá seguidamente, sabe disso, de vez em quando. Essa semana, inclusive, eu já vou te mandar mensagem já depois que eu quero reservar a mesa, que tem amigo meu que vai estar tocando lá. Eu conheço a atração que vai estar lá. E eu não posso deixar de perder. Se bem que tem, claro, são inúmeros amigos que tocam lá. Mas a gente não pode deixar de falar sobre isso. Porque tu tocou nesse ponto aí agora, a gente pode falar um pouco mais, que é a questão do atendimento. Que para mim, assim, ó, é um diferencial que tu tens lá com a tua equipe. Existe uma sinergia muito grande entre todos da tua equipe que lá trabalham, e aí tem a parte da gastronomia, que também é fantástica. Então, quando tu tens todos esses elementos somados, cara, acaba se tornando sinônimo de qualidade. Essa é a meta sempre, Leandro. A questão do atendimento parte muito de como nós também atendemos o nosso público interno, de como a gente trata com os nossos colaboradores. Então, acho que isso também é um diferencial. Quando a gente humaniza o nosso atendimento, quando a gente trata as pessoas bem, quando a gente se interessa por saber por que aquela pessoa hoje não está num dia legal, quando a gente vai na pessoa, no bastidor ali, e tenta resolver um problema particular que ela está tendo, e a gente daqui a pouco troca uma folga de alguém lá que está precisando muito num dia porque está com um problema particular grave, para que no outro dia ela possa dar o máximo. Então, a gente também cria este ambiente interno para que para o público externo não perceba de tantas coisas, tantas dificuldades que nós temos. Porque o público externo não está interessado em saber. Ele está indo lá para se divertir. Ele está pagando, ele está consumindo, ele precisa de um bom atendimento. Só que para eu dar este bom atendimento é necessário que eu cuide da minha equipe. Se eu, como gestor, não conseguir dar boas condições para a minha equipe, não remunerar, não valorizar, não motivar, não dar metas que eles tenham que bater para que eles se sintam motivados, e uma das coisas que me enche de orgulho é quando eles batem a meta, porque eu gosto que o trabalho foi bem realizado, então a gente junta lá no final, faz uma foto, pega um cartaz, então faz o Pix, meu patrão, e tal. Então eles brincam com isso, então a gente vai lá, expõe isso na rede social. Isso é muito legal, porque tu tem um time todo engajado. E aquilo reflete, essa energia, essa sinergia com a casa, reflete para o público externo. Quem está indo lá para nos prestigiar não está indo só pela música, está indo também pelo esse atendimento. E sabe, eu recebo muitos elogios ali de quando o pessoal está indo embora, assim, olha, tem que pagar melhor essa pessoa aqui. Ele nem sabe quanto a pessoa ganha, mas ele já disse que ele está merecendo aumento. Então, assim, tem que pagar melhor essa pessoa. Pô, que ótimo atendimento. Olha, valoriza essa pessoa aqui para tu não perder. Então, assim, isso é muito gratificante. Porque é sinal que o nosso trabalho também está sendo visto por essas outras pessoas. Aliás, se isso já existe dentro da tua equipe, sem medo de errar, posso te dizer que é nítido que isso é extensivo também aos artistas. Porque os artistas amam tocar lá. E essa também, acredito que desde o início tenha sido uma preocupação tua também, em dar o melhor possível para o artista, entregar também o melhor da música, do show. Ele faz parte de todo o espetáculo, né? Sem o artista ali, se ele não for bem tratado, certamente ele não vai fazer o melhor trabalho, ele não vai entregar o máximo, né? É tão decepcionante quando a gente vai num lugar e vê que, eu já percebi isso muitas vezes, que aquela pessoa está ali pelo dinheiro. Que ela não está ali porque ela está fazendo por prazer. Ela está ali porque ela foi contratada para estar 2 horas cantando e ela precisa de 2 horas. Precisa daquele dinheiro após aquelas 2 horas. Mas que ela não tem nenhuma identificação com a casa, que não combina, que não está nem aí para o público. E então parece que não está cantando para ninguém, que ninguém está prestando atenção. Então o artista também ele se valoriza
para mim, não pela qualidade musical apenas, mas também pelo carisma, pela maneira que ele trata o meu público. Então, e a gente faz de tudo para acolher. Então, assim, termina aquelas 2 horas, às vezes muitos ultrapassam as 2 horas, e eles não vão para casa, eles ficam ali sentados, tem aquela resenha pós-show, né? Então, às vezes, eles terminam de tocar por volta de 11, 11h30 e saem de lá quase 1h da manhã, porque fica aquela hora só de bate-papo. Alguns, antes de desligar os equipamentos, já estão pensando em ir embora para casa. Então, esses, infelizmente, né, e eu não estou querendo falar mal de ninguém que passou por lá, mas esse tipo de proposta não serve. Né? A pessoa que vai ali para cantar 2 horas, que desligou às 11h01, desplugou e foi embora e não deu boa noite para ninguém, não chegou, que ele não teve uma educação com o meu público, esses a gente não está contratando. Esse não é o perfil do DEC Unidos. Né? E o DEC Unidos é uma casa, como eu te falei, pequena, surgiu meio por acaso, meio sem propósito ainda. Hoje não, hoje já tem uma identidade, e essa identidade tem que ser, assim como nós nos preocupamos com um bom atendimento, a gente também quer que o nosso artista que esteja lá também dê um bom atendimento para o nosso público. Então, isso não combina com a gente. Então, certos artistas aí que passaram por lá, hoje não vão passar mais, não vão ir novamente, justamente por esse tipo de atendimento. E não foi só lá, é que às vezes é o perfil do artista. Sim, sim. Né? Tem alguns que são mais introvertidos, tem alguns estilos que não agradam ao nosso público. Hoje o DEC é uma casa que... Sexta-feira mesmo é um dia que é espetacular, porque a gente bota dentro de um espaço pequeno bandas de rock. Pois é. E eu tive muito medo no início, apesar de ser um roqueiro nato, de gostar, meu som sabe disso, né? Sei, eu sei eu disso. gosto. E eu custei a levar bandas para lá com medo da altura, com medo de tudo. Tem gente que realmente vai lá e diz que está um pouquinho acima do tom. Tem outros que vão para lá e ficam a noite toda e festejam. Assim, a gente trabalha muito com a crítica, tenta atender todo mundo, mas a gente também tem que mostrar um pouquinho da nossa identidade. Então a gente também tem o voz e violão, também tem a noite lá do pagode, do sertanejo. Então, assim, são todos os estilos. Né? Então tem dia para todo mundo frequentar o DEC Unidos. Inclusive dia que não tem música, que é a pessoa que só quer estar ali, sentado com um amigo, conversando, né? Comendo um petisco, assistindo um jogo de futebol, que não tá bom para nenhum dos dois, né? É verdade. A fase anda bem ruim para assistir futebol, a gente não só tá tendo prazer quando tá assistindo o time adversário, né? É verdade. Mas esse é um outro lado importante, porque além de tu gerar essa parte da música, tem essa questão do futebol, né? São coisas que vêm com certeza a agregar. Agora, eu queria que tu falasse o seguinte agora, Leandro. Tu lembra o primeiro artista que tocou? Como é que foi? O primeiro foi espetacular, foi o nosso Betão. Ah, foi o Betão? Betão. Nós não sabíamos nem quem contratar. Sim. Nós não sabíamos nem o que fazer no primeiro dia. Porque o DEC ele abre no dia 24 de novembro de 2022. E era um dia que era a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Bah. E aí a gente, assim, meio que ainda de improviso, né, montando as coisas, porque as outras atividades não paravam. E tipo, bom, vamos colocar aqui uma TV para que o pessoal venha assistir o jogo. E despretensiosamente, uma casa que cabe 50, 55 lugares, lotou. Só com um anúncio que nós não tínhamos ainda na rede social, não tínhamos nada, só no boca a boca. E botamos 50 e poucas pessoas ali para assistir o jogo e já começou ali os petiscos. E eu digo, bom, isso tem que acabar de uma outra forma. Isso precisa ter um happy hour. Tem que continuar. O jogo do Brasil acho que era 3 ou 4 horas da tarde, quando terminou. E nós já tínhamos feito contato com o Betão, que nem conhecíamos. Mas vamos fazer, vamos apostar. O Betão foi lá, foi espetacular. Ele é demais. Ele empolgou a todo mundo que foi naquela noite. Gostamos tanto da ideia que já contratamos ele para o dia seguinte, para que ele repetisse a dose, porque já era se aproximar do final de semana, então o Betão vem de novo. E dali para frente, nunca mais o DEC Unidos ficou uma semana sem música. Todos os dias, a partir do 24 de novembro de 2022, o DEC Unidos tocou música todas as semanas. Bom, aí era voz e violão, né? Voz e violão. E a primeira noite com uma banda, tu lembra como é que foi? A primeira noite com uma banda foi no aniversário de 1 ano do DEC Unidos. Que aí o nosso amigo e sócio da casa também, Marcelo Silver... Pô, grande Marcelo. Levou a banda The Silvers. Sim. E aí eu digo, acho que uma noite eu preciso extravasar. Sim. Eu tenho que passar um pouquinho, eu tenho que sair um pouquinho do voz e violão. E aí quando o DEC Unidos, na noite de aniversário, no dia 24 de novembro de 2023, quando a casa estava de aniversário, acho que foi um sábado, se eu não me engano, eu digo, olha,
merece uma noite de rock. Eu acho que aqui a gente tem que botar e vamos cantar parabéns em tom de rock aqui e vamos fazer alguma coisa. E aí a banda foi espetacular, a galera curtiu, se empolgou, levantou, dançou. Foi assim, a casa entrou em uma energia que eu nunca tinha visto até então, porque Sim. fugiu um pouco do script, sabe? E eu digo, daqui para frente, eu acredito que dá para colocar também. E eu conversava muito com o Barcelos, da Dama Rock, já tinha encontrado eles até em eventos da Oceano. Sim. Assim, Barcelos, vamos um dia colocar a música. Leandro, tua casa é pequena, tu é meio maluco, tu vai botar essa banda, ela vai ficar muito alto, acho que a gente não cabe, nós somos 5. Né? E depois, hoje ele sabe o quanto que ele é feliz lá dentro e a gente também, quando a banda vai tocar, porque eles ajustaram os volumes para que a gente pudesse não agredir Sim. o público. Então, assim, vai fazer 2 anos que as bandas estão tocando por lá. E não pararam nunca mais, né? E aí, Leandro, tô lembrando agora, cara, depois tu teve a ideia aquela de fazer tipo um festival, né? Que foram vários dias de música. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. O festival foi justamente comemoração ao primeiro ano. Eu disse, poxa, acho que dá para fazer um ano de casa, podíamos fazer um compilado de todos aqueles artistas que tinham passado. Então já tivemos 2 edições, já estamos agora loading na nossa cabeça aqui, a gente já está em processamento, né, carregando o 3º festival, e acho que em novembro, 3º Festival Deck Unidos estará de novo, né, mais uma edição. Quantas bandas passaram nas primeiras edições? Lembras quem foi? A primeira edição foram 20 atrações. Bah. Na segunda edição, porque na primeira edição foram noites com 3 atrações por noite. Isso. Né? Então eram shows, pocket shows ali, de 1 hora cada um, saía, entrava. Ano passado foram 16 atrações, porém com 36 artistas que subiram ao palco, porque eram mais bandas. Então a gente abria um voz e violão e terminava com uma banda de encerramento. Então deu 36 artistas e fizemos de todos os estilos. Então passamos por Kelly Jansen, DJ Vitinho, Nicole Alexandre, a terminar com a Sunset. Então, Groove Jane, bom, eu não vou falar todos que eu vou... Gabi Fredo, outro sócio da casa também. Então, assim, são vários. Inclusive, Gabi Fredo toca no próximo sábado agora. Isso mesmo. E a banda Tríade Maior, já fazendo a agenda cultural da semana. Tríade Maior, sexta-feira. Do nosso querido César Martins, Paulo Olmedo. César, que pai daquela talentosa Tainá Martins. É verdade. Queridona. Inclusive, foi a última vez que eu estive lá, foi com ela para assistir o pai dela. Foi tua aluna, né? Foi tua aluna. Que honra, né? Uma querida. Mas sexta-feira, né? Vamos estar lá, se Deus quiser, de novo para curtir. Aliás, isso também é bacana, Leandro. Eu vi isso não só com a Tríade, mas com outros artistas também, que o César, inclusive, brincou naquele último dia que eu estive lá. Olha, nós queremos voltar mais vezes, enfim, porque realmente é diferente. Não só pelo ambiente, pelo lugar, mas pela maneira com que vocês, eu digo vocês porque eu sei que por trás de ti tem uma grande equipe também, além, claro, do fato de tu ser o gestor, mas tens uma grande equipe, a maneira do tratamento, enfim, para os artistas, né? Eles gostam de voltar. Queria que tu falasse um pouco do sentimento, quando tu vê essa reciprocidade. Cara, é uma gratidão imensa, porque, como eu te falei, era uma coisa que nós não planejamos. Nós não tínhamos ideia de onde isso ia parar e como ia surgir. Então, ali tem muito coração. E quando tu envolve o coração nas tuas coisas, tu acaba fazendo... Assim, claro que a gente visa lucro. Claro que é um negócio. Sim. Claro que a gente, depois de tudo aquilo que acontece, vai para o escritório, vai ver a planilha, vai ver quanto que faturou. Né? Tem que ter método, tem que ter procedimento, tem que ter ação para tudo que a gente faz. Mas tem que ter um pouquinho do lado emotivo também. Tem que ser alguma coisa que a gente goste, que faça com trabalho. Que faça com prazer. Hoje eu digo que eu não trabalho mais. Eu saio de casa para fazer aquilo que eu gosto. Que coisa boa. Então, eu acho que isso a gente consegue transmitir para os artistas, e eles transmitem para nós, porque aquilo que eu te falei, tem cara que vai lá só para cantar 2 horas e vai embora. Ele está ali como profissional. Tem gente que é apaixonado por música. Então ele vai ali cantar e ele não quer que aquela noite acabe. Ele está sentindo tantas emoções, tantos prazeres em estar ali, que ele se dedica mais, que ele tem carinho pro público. Aí o público no final já tá pedindo bis, já tá oferecendo um chopp, né? Assim, então vou te pagar um chopp para tu cantar mais meia hora, mais 1 hora. E aí o pessoal fica naquela resenha ali com o próprio público da casa que não quer ir embora, que está relutando, e eles se sentem prestigiados. E sabem que e dali, muitas vezes, o artista sai para fazer outros eventos, inclusive eventos particulares,
festas de aniversário, de casamento, às vezes ali é um cartão de visita também. Ele está ali se apresentando que não é só para mim, não é só para o posto. Tem mais 50 pessoas que estão avaliando o trabalho dele e dali podem surgir tantas outras oportunidades, tantas outras indicações. Várias pessoas que vão fazer aniversário, às vezes verdade. ligam para a gente lá e perguntam assim, qual é o artista que tu me indica? Bah. Aí eu digo, olha, indicar é uma coisa muito pessoal. Eu posso te dar uma lista de artistas que passam por aqui e aí tu escolhe, vê o trabalho deles, conversa, porque eu não sei preço, eu não trato com... eu não ganho cachê nenhum. Os artistas, tudo que eu passo, que passam por ali, todo o cover artístico é revertido a eles. E às vezes eu ainda tenho que tirar um pouquinho do bolso, porque se a casa não lota, eu tenho que tirar um pouquinho para pagar, porque o público às vezes também tem muita gente que não valoriza o artista também. Sim. Há um pouquinho desse preconceito, né? De, eu tenho que pagar para ouvir isso, eu tenho que pagar, parece que... Pô, mas é uma valorização ao artista. Concordo. Daquele valor do cover artístico, a casa não fica com um centavo. Vai todo revertido aos artistas. E como eu te falei, muitas vezes ainda sai um pouquinho do bolso para pagar, mas claro, a gente cria movimento, a gente cria uma estrutura maior na loja, então a visibilidade, a nossa propaganda, a vitrine, tudo isso acaba compensando, mas é um dia que a gente investe, que nós temos segurança na casa, a gente tem os artistas, eles têm os equipamentos, a própria valorização do artista não é nem pelo trabalho, às vezes até o equipamento que ele leva. Quanto custa uma corda de uma guitarra se rebentar? Quanto que o artista gasta de combustível para se deslocar até o deck? Né? Qual é o trabalho de um baterista? Bem colocado, Leandro. Né? Eu falando como se fosse um baterista, né? Que não sou, só sou um mero aprendiz. Mas vai levar uma bateria, desmonta. Quanto custa um prato? Né? Tem pratos aí de mais de R$2.000. E o artista está tocando ali por R$200, R$150. Se for uma banda, às vezes, o cachê de alguns ali é R$100, R$150. E o cara se deslocar para fazer tudo isso e ainda atender ao público, fazer todas as músicas... Esse valor não é líquido, né, Leandro? O que tu falou, né? Tem todo o deslocamento, tem tudo isso. Né? Então, assim, atender esses caras de uma maneira recíproca, como eles dão esse atendimento, além de um prazer, para mim é mais que uma obrigação também. Né? Tem que ser, porque são eles que fazem o show. Nessa hora não é o Leandro que se apresenta lá. O Leandro trabalha no bastidor até aquilo ficar pronto. É o Leandro, é a Fabiane, é o resto da equipe de atendimento que estão ali nos bastidores para que aquilo tudo aparentemente esteja tudo perfeito. Sim. A gente sabe que às vezes o bicho está pegando nos bastidores. Mas aquilo ali na hora que aquele pessoal está se apresentando e que a casa está cheia e que está todo mundo comemorando, se divertindo, tem que parecer perfeito. Por mais que no outro dia a gente se tranque no escritório e a porrada pega. Sim, é o momento ali do feedback, enfim, né? E saber por que a gente acertou e por que a gente errou. Isso é muito importante. Isso é muito importante, né? O que deu certo e o que deu errado. Para que a gente não repita certos erros, né? E a gente tem que aprender com os dos outros e com os nossos também. Pô, isso aí é muito importante. É a chamada gestão de conflitos, né? Que hoje em dia se fala tanto. E somente nas grandes empresas é que as pessoas estão abertas a isso, né? Porque aí, através dessa gestão de conflitos, muitas vezes é que surge o crescimento profissional e até mesmo pessoal. Agora, eu estou aqui pensando, te ouvindo, todas essas histórias, e fiquei com uma curiosidade. Quando é que nasceu essa paixão do Leandro pela música? Porque se hoje em dia tem esse projeto, né, que é um grande sucesso, muito se deve também pela tua paixão pela música. Como é que a música surgiu na tua vida? Como roqueiro, assim, eu comecei acho que em 1991, 92, lá pelos meus 12, 13 anos. Eu sou de 79, né? Não parece, mas sou de 79, já tô meio gastinho. Já. Então, assim, cara, minha banda favorita da minha adolescência, assim, é o Guns N' Roses, né? Então, desde muito jovem, começo a ouvir aqueles CDs incríveis lá, do Use Your Illusion 1 e 2. Sim. E aí depois vai buscar outras coisas, e aí o Leandro começa a pesquisar, só que na época com muito menos recurso que hoje, né? A gente tem os streamings todos, tem os Spotify da vida, mas muita coisa gravada ainda na rádio. Isso mesmo. Muita coisa com uma fita cassete, né? Esperando a rádio anunciar a música e com o play e o rec, com os dedinhos ali prontos para começar a gravar, colocar num toca-fitas ainda, né? Fita cassete.
E aí depois toda a tecnologia que vem pela frente, internet, Spotify e outras coisas, a gente começa a descobrir coisas novas. Eu sempre gostei muito de inglês, eu fiz curso de inglês desde muito jovem, assim, com 9 anos eu já estava matriculado numa escola de inglês de Rio Grande, e então gostava de saber o que eles estavam cantando, queria Sim. entender. Então aí a gente começa a desbravar um mundo de músicas, assim, então vai. Aí meus amigos na escola também tinham banda, e eu ficava meio chateado que era o único dos amigos que não tocava, não participava dessa banda. Então foi despertando cada vez mais desejo, né? Então a gente começa a gostar, e música para mim assim, no momento do meu lazer sempre tem música. Eu já acordo de manhã, que é para me dar um choque de motivação, e já Sim. boto um Linkin Park no talo, que é para sair de casa a mil pelo Brasil já, para sair com toda a força. E depois, quando chego em casa, quero, em algum momento, antes de dormir ali também, dou uma ligada, mas aí já num tom mais baixo, que é para dar uma relaxada também, porque a gente passa o dia todo envolvido com tantas outras coisas, e quando eu posso, eu tô sintonizado em alguma música. Perfeito. Bom, outra curiosidade que eu tenho, além dessa que eu tinha, na realidade, né, de saber como é que tinha sido teu começo, o começo da tua paixão pela música, agora está explicado. Começou bem, né? Aquela década ali, final dos anos 80, início dos anos 90, foi um ano fantástico, né? Pô, o Guns chegou com tudo. Eu me lembro, não sei se tu assinava a revista Bis, chegasse Não consumir, assinava, mas eu consumia, comprava nas né? bancas. Comprava nas bancas. Cheguei a ser assinante da Bis. Pô, naquela época, pessoal, a gente ficava esperando o mês chegar, e a Bis vinha, e era assim que a gente ficava sabendo das novidades do mundo da música, aquele boom ali com Guns N' Roses e outras bandas também, enfim, uma época muito bacana. Mas, além do Guns N' Roses, quais são as outras bandas que tu gosta? Já falaste do Linkin Park também? Que mais? O que toca na playlist do Leandro? Olha, 90% é rock. Rock nacional, rock anos 80, rock anos 90. Pop rock, não toca pagode. Sim. Desculpa swingando, mas não toca pagode. Não toca sertanejo. Mas eu gosto muito de música internacional também. Então eu gosto do Metallica, eu gosto do Iron Maiden, eu gosto do Linkin Park, Guns, então Nirvana, eu sou do Pearl Jam. Sim. Então são bandas dos anos 90, basicamente, na minha playlist. E abro, claro, para Raimundos, já falando nacional, né? Gosto muito de Charlie Brown Jr. também. Então, assim, cara, nessa linha do rock, eu gosto muito dos anos 80 e 90, assim. Dos anos 2000 para cá já começa a ter uma dificuldade, mas gosto do Legião Urbana, né? Escuto muita música de gente que já morreu, infelizmente. Sim. Né? Renato Russo, Freddie Mercury, Kurt Cobain, né? Agora perdemos o Ozzy também, então, Pois assim, então essa é a playlist do Leandro, basicamente. Mas aliás, tem o lado romântico também, né? Aliás, só para pontuar aqui a respeito do Ozzy, eu fiquei impressionado quando eu vi a notícia, né, cara? Porque foi algo que eu nunca tinha visto, nada parecido, porque ele fez um show de despedida e literalmente foi a despedida dele, né? 2 semanas depois, praticamente, Ele já estava prevendo. Eu acho. Ele tinha parado com os remédios para que ele pudesse fazer o show. Porque ele disse que teve que escolher, ao invés de ou a dor ou a dormência. E ele preferiu sentir dor para que ele pudesse fazer o show, porque senão ele ficaria dormente por causa da doença que ele tinha, que era Parkinson, né? E ele já estava no último nível, e o show ele não queria um centavo, né? Foi todo revertido para uma causa do Parkinson, né? Ele já estava num grau 5 de Parkinson e já era uma coisa muito avançada. Mas foi fantástico, foi emocionante ali para os amantes do rock, do heavy metal, né? Então aquilo ali foi uma coisa de partir os corações, assim. É verdade. Porque não é qualquer um que faz. E é aquilo que a gente fala, né? Fez por amor. Era a paixão dele de estar amarrado numa cadeira, sentado, né? Com dores muito intensas, e se apresentar para aquele público que foi onde ele fez toda a carreira em cima dos palcos, né? Então foi uma bela despedida. Sabe que eu fico pensando que se ele já tinha construído um legado incrível ao longo de todos esses anos, ele conseguiu realmente imortalizar esse legado naquele show, né? Porque foi algo que nunca ninguém vai esquecer, né? E ainda mais quando tem esse lado, inclusive de reunir algumas pessoas. O próprio Axl Rose disse que nunca tinha falado com ele, né? Eu vi uma entrevista, não tinha encontrado com ele, enfim. Muitos artistas que tinham ele como referência e acabaram ali se despedindo. Agora, seguindo nessa vibe da música, e aí o Leandro resolve fazer aula de bateria. Como é que surgiu essa ideia? Essa ideia tem há muitos anos, eu só não colocava em prática. É que nem ficar magro.
Também tenho essa ideia há bastante tempo, mas também não consigo. Então, chegou um dia que eu vou falar com um cara aí para tentar, mas eu achava que eu não tinha, continuo achando que eu não tenho nenhuma coordenação para isso. Sim. Mas aí ele me convenceu de que não é coordenação, que essa coordenação para tocar bateria ninguém tem. Ninguém nasce com ela pronta. São exercícios e são treinamentos. E é uma área que eu gosto, que é matemática. Ele diz assim, tudo é matemática. Eu disse, bom, se tu tentar me ensinar bateria por matemática, então eu vou começar, talvez eu tenha alguma chance. Porque é a contagem do tempo, essas coisas. Puxou por um outro contexto. Ele veio por um outro contexto. Muito bom. E o cara é fantástico, né? Então, o professor o Leandrinho Batera. Leandrinho, querido. Então, também é um dos sócios da casa, também se apresenta lá de vez em quando, toca muito com Chocolate também, que é outro Isso. cara. Fantástico também. Então, o Leandrinho disse, cara, eu tenho métodos que tu talvez simplifique, né? Que eu simplifique como tu aprender a tocar. E aí foi isso, a gente já está praticamente há 2 anos ele tentando me ensinar e eu tentando não aprender, mas sai alguma coisinha de vez em quando, assim. Mas é um lazer, é um divertimento, eu chamo de baterapia. Boa! Né? Que é uma aula que eu vou para ali e tento esquecer de todos os problemas do cotidiano, do dia a dia ali, então aquilo ali para mim é muito importante naquela aula. Teria que ter mais um tempo de dedicação? Sim. É possível? Talvez, mas não consigo dar essa prioridade. Sim. Então, dentro do possível, aquilo ali vai como uma paixão. Uma diversão. Uma diversão. Sim. É uma hora que esqueço do mundo, fico concentrado ali no estúdio, a minha única preocupação é tentar não sair do tom, não tentar sair fora do tempo, não atravessar a música. Se vai tocar ou não vai tocar. Eu disse, até os 50 anos, se eu aprender a tocar 2 músicas, está muito bom. Pô. Eu não sabia tocar nenhuma, então... Eu tenho essa admiração por quem toca, vejo nas bandas, né? Acho tudo isso, mas olhando na prática, eu digo, acho que eu nunca vou conseguir fazer nada nem perto. Mas o importante é começar. É que nem o deck, a gente começou. Aonde isso ia terminar e de que maneira ele ia chegar, a gente não sabia. E hoje até tem sucesso. E hoje a gente vê que é uma casa que chegou muito mais aonde a gente nem imaginava. Então, quem sabe o Leandro daqui a alguns anos não esteja por algum palco aí se apresentando. Mas por enquanto eu não recomendo. Pois sabe que tu falou uma coisa muito importante aí agora, né? Que a gente vive o mundo, infelizmente, muito acelerado, né? Inclusive agora, eu não lembro qual foi o artista, acho que foi Bruno Diegues, que era ex-vocalista do grupo Jeito Moleque, junto com o Dilcinho. Eles gravaram uma música que o título da música é O Mundo em 4x, em 2x. O Mundo em 2x. Que são as mensagens que a gente manda pelo WhatsApp, né? Que tá sempre em 1,5 ou 2x ali. E o mundo está cada vez mais acelerado. E por o mundo estar cada vez mais acelerado, as pessoas às vezes têm muita expectativa quando vão fazer algo, já querem pensar lá na frente. E quando algumas pessoas conseguem ter esse discernimento que tu teve, tipo, eu vou fazer. O que vai acontecer na sequência, deixa acontecer. Né? Eu sou antes o feito do que o perfeito. Então, você tem vontade, tem que ter um começo, né? Vou começar. Aonde vai parar? Não sei. Não sei, não é meu objetivo principal na vida ser um baterista profissional. E eu digo isso não só até em relação à bateria, mas como tu falou agora, em relação ao deck, cara. Da mesma forma. Porque tu começou lá com a ideia de fazer algo novo, algo diferente, pô, e hoje tá sólido. Mas vamos fazer e vamos ver o que vai dar. Acho que foi isso, né? Tem que tentar. Isso. As pessoas, quando a gente foi fazer a reforma da loja, porque o deck ele partiu junto de uma reforma da loja de conveniência que acabou se criando aquele espaço além para que as pessoas tivessem mais conforto. Então ele foi pensando sim no negócio, né? Ninguém faz um investimento que não espere retorno, mas ele foi indo de maneira gradativa, que a gente pudesse expandir os nossos projetos, os nossos sonhos. E por que não botar música? E por que não fazer tal coisa? E por que não botar uma banda? E por que não fazer um festival? Né? E por que não ter pessoas aqui fazendo um evento de final de ano, comemorando? Por que não as pessoas não venham para cá? Eu achava muito ruim ver vários lugares que eu ia, as pessoas fazendo uma selfie, postando, marcando lugar, e ali não tinha. Hoje tem um espaço para que as pessoas façam, as pessoas admiram aquele lugar, gostam, né? E tiram foto com os nossos colaboradores também, o que é muito legal, marcam a gente. Verdade. Né? Então a gente começou a tirar foto com as bandas também no final de todas as apresentações. A gente vai lá, coloca na rede social, divulga o trabalho da banda. Então, cara, isso virou
assim... Virou uma marca registrada uma do marca DEC, né? registrada do DEC. E essas pessoas hoje têm este prazer, têm esta coisa de querer estar ali com a gente. E eu sou muito próximo dos meus clientes também, eu estou sempre por ali, porque eu não sou um cara que fico sentado em casa esperando que a festa termine. Eu quero participar, eu quero estar ali, eu quero estar presente, eu quero ver tudo que está acontecendo. E eu me misturo com os clientes que eles não sabem, às vezes nem sabem quem eu sou. Sim. E não faz a menor diferença. Porque eu tô ali para ver os erros, os acertos, os defeitos, as comemorações. Eu vibro quando tem gente feliz na casa. Eu fico triste quando eu vejo que tem alguma coisa de errado. Eu discretamente saio, vou na cozinha ver o que aconteceu, Boa. chamo a gerente, porque assim, olha, está acontecendo um problema em tal mesa ali, está acontecendo algum probleminha de reserva que o pessoal chegou um pouquinho depois, né? Ou tem lugar sobrando e tem gente na porta e o pessoal não está bem atendido. Tem que estar sempre atento, né? Então a gente está sempre procurando dar esse bom atendimento a todo mundo que chega para que essas pessoas retornem. Porque não adianta ele ter uma única experiência, né? E na segunda vez a gente não conseguir repetir. Não adianta ele sair com uma expectativa alta e na segunda vez ele se frustrar. Porque não é só o DEC que existe. Tem tantas outras casas e tantas outras casas com qualidade. Se ele é mal atendido, ele certamente vai procurar uma outra opção, ele vai levar muito tempo até retornar. Então a gente viu que com alguns erros nossos perdemos clientes, com vários acertos a gente conquistou outros tantos. Faz parte do jogo, a gente não desiste nunca, mas é muito frustrante quando a gente faz alguma coisa, vê que dá errado e essas pessoas param de frequentar a tua casa. E depois para retomar e até tu ter essa credibilidade, que ele te dê mais uma chance, né? Isso demora às vezes 3, 6 meses, 1 ano até a pessoa voltar. Então, ainda para uma casa que ainda está engatinhando, perto de tantas outras que tem mais nome, mais tempo, o DEC vai fazer recém 3 anos. Parece que foi ontem que tudo começou, Sim. né? Mas não é nada, são 150 artistas, são 50 semanas por ano, são 3 anos, são quase 150 semanas tocando música. Bah. Então, 3 vezes por semana são quase 400 pessoas que já tocaram no DEC. Alguns artistas repetidos, outros pela primeira vez. Tivemos o prazer de começar algumas bandas, algumas duplas Sim. em locais fechados. A R88, a banda do David Aquino, acho que nunca tinha se apresentado num local tão pequeno e conseguiu ajustar os volumes para tocar lá. Né? Então fez um projeto acústico. Marcelo Silver lançou música autoral lá. Banda O Corre fez música autoral lá no DEC Unidos. Nicole e Alexandre começaram como dupla lá dentro do DEC Unidos. Então é um espaço que a gente vai criando para esses artistas e eles vão ficando cada vez mais da família. Então, como eu te falei, era sem pretensão, aparecem as oportunidades, a gente abre a porta, as oportunidades vão chegando, algumas foram boas, outras nem tanto assim, mas às vezes a experiência também que o DEC proporcionou não foi a melhor e faz parte, mas o importante é seguir tentando, até chegar ao ponto de equilíbrio. Então, mas aí tem um detalhe muito importante, algumas palavras que tu falou aí que eu vou puxar agora para um contexto, que é o seguinte, ó, uma das palavras-chave do momento, e isso vale para qualquer tipo de negócio, é experiência. E quando tu vai a algum lugar e tu tens uma boa experiência, de uma certa maneira tu cria um ótimo relacionamento com as pessoas que estão envolvidas no contexto desse lugar. E isso vale para os funcionários, vale também para o gestor, enfim, para os artistas que estão lá passando. Dá para perceber, Leandro, que lá no DEC Unidos, e eu brinco contigo sobre isso, né, que o DEC Unidos é um case de sucesso. E mas justamente por ter conseguido aí fazer essa soma da experiência com a criação de um relacionamento com os clientes que sempre vão lá, né? Isso passa por vários fatores, né? Todas as relações, elas são humanas. Dentro de um trabalho, tudo passa pelas pessoas. Então, tanto o público interno, o público externo, ele tem que se sentir acolhido, ele tem que estar bem, ele tem que estar disposto. Senão, que eu digo, tem as pessoas que são missionárias e tem as pessoas que são mercenárias. Tem gente que só está lá pelo dinheiro, tu contrata o dinheiro, o tempo daquela pessoa, tanto o artista quanto a pessoa que está atendendo. E tem os que estão pela causa, tem os que estão pelo envolvimento, tem por essa missão. Então, esses são os missionários. Boa. Então, esses são aqueles que dão essa diferença, que fazem a diferença no teu estabelecimento. Essas pessoas que não estão olhando para o relógio apenas,
Eu sei que todo mundo deixou família em casa, eu sei que todo mundo tem marido, tem filho, tem namorado, quer sair à noite, tudo, mas isso é depois que fecha. Naquele momento, o cliente que está ali, o artista que está lá, ele tem que estar concentrado naquele trabalho que ele está fazendo e tem que fazer o melhor. Porque eu também me cobro muito, eu também tenho que fazer o meu melhor todo dia. E todo dia a gente tem que estar se reinventando. Então isso tudo passa como tu tem relações com essas pessoas, como tu tem envolvimento com essas pessoas, e o cliente ele sente isso. O público que frequenta a casa sente isso. Eu gosto muito quando as pessoas chegam às vezes no posto, né? E agora não só falando do deck, mas quando eles estão abastecendo o carro, diz assim, eu não sei quanto é que está a tua gasolina, mas eu não saio daqui, porque o frentista que me atende, ele é sempre o mesmo, porque eu vejo que tem uma casa que tem baixa rotatividade de pessoas, porque as pessoas estão felizes em estar aqui, porque eu já chego aqui, ele já sabe que tipo de combustível que eu uso, porque ele já sabe que tem que fazer uma limpeza no para-brisa do carro, porque ele já verifica água, óleo, já calibra o meu pneu. Então, assim, por que eu vou procurar um outro posto por causa de um valor insignificante, muitas vezes, no litro do combustível, que aqui eu tenho tudo, o serviço é completo. Então, a gente tenta atender o cliente de uma maneira tão completa para que ele se sinta... Eu digo, posto de gasolina tem tudo que é lugar, tem tudo que é esquina. Por que vai abastecer no Posto Unidos? Porque tem que ter um diferencial. Por que ele vai no Deck Unidos se tem tantas outras casas que vendem lanches, que tem espaço, às vezes um espaço melhor, uma gastronomia melhor? Porque ali ele está em casa. Então, esse tipo de relação é o que eu tento sempre manter com os nossos clientes, que eles se sintam sempre em casa, que ali ele chega e diz assim, não tenho vontade de sair daqui. Eu recebi um abraço de um senhor uma vez, que disse assim, olha, eu moro sozinho, eu tinha depressão e tomo meus remédios, mas eu gosto de vir para cá, porque aqui vocês me atendem tão bem que para mim são pessoas da minha família. Nem os meus familiares me tratam tão bem. Bah! Então isso é de correr uma lágrima. A gente, quando está ali, porque como eu te falei, despretensiosamente a gente cria um espaço, né, que não sabe como vai terminar, mas a gente mal sabia como começar, e que de repente tu ouve um depoimento disso. Para não expor essa pessoa, eu não posso revelar o nome, eu não posso gravar um vídeo, mas aquilo é uma imagem que nunca mais saiu da minha cabeça. Bah! De saber que eu tinha feito, sem querer, um espaço em que essa pessoa ficasse menos deprimida, que dependesse menos de remédio, e que pudesse, em alguns momentos, estar lá, e eu vejo ele em muitos momentos lá, que é um cliente que frequenta a casa praticamente todos os dias. E ele disse, olha, o que eu vou fazer sozinho na minha casa? Ficar deprimido? Vem para cá. Então, hoje, já sabem qual é a bebida que ele toma, qual é o lugar que ele gosta de sentar, atendem ele pelo nome. E não só ele, tantos outros que a gente não sabe das histórias, mas eles estão presentes ali, no dia a dia, e fazem parte do nosso cotidiano e deixaram de ser clientes. São amigos. São pessoas que a gente acolheu. Então, as pessoas têm que ter essa sensibilidade de saber que estão tratando com seres humanos. E não é uma relação de patrão-empregado, de cliente-funcionário, de empresa contra cliente. Não, nada disso. Hoje está tudo muito polarizado, tudo é um contra o outro. Os funcionários têm que ser contra o patrão tem que ser contra os funcionários, a gente tem que ser contra o governo, eu tenho que ser contra alguma... Não. Vamos acolher. Vamos tentar entender. Eu uso muito uma palavra que chama empatia, né? Boa, sim, eu também. Vamos se colocar no lugar do outro. Ah, mas aquele cliente é chato, ele é exigente. Sim, se tu estivesse no lugar dele, tu não exigiria? Ah, mas aquele cliente ali, ele quer sempre... Ué? E por que não fazer? Ele não está pagando? Ele tá errado algum pedido dele? Ah, porque ele exige sempre ficar naquele lugar assim. Se tem um lugar disponível, por que não? Muito bom, Leandro. Então, assim, por que não se colocar no lugar das pessoas? Então, isso faz uma diferença incrível. E aí as pessoas, às vezes, só querem o seu. É só para si. E aí, quando a gente começa a entender o lado do outro, fica tão mais fácil as coisas, que as relações parece que aliviam, distensionam. Sim. Então, é uma maneira diferente de tentar... Diferente não, porque empatia, ela existe. O problema é que as pessoas não põem em prática. É saber... Eu digo, como é que tu gostaria de ser atendido num lugar assim? Muito fácil. Né? Perguntaram uma vez como é que eu gostaria que o atendimento do posto fosse feito pelos frentistas. Eu disse, muito fácil. Tu tem um carro? Tem. Então, tu sai, faz a volta na quadra e entra no posto. Como é que tu gostaria que o teu colega te atendesse? Bah! Agora tu faz isso para todo mundo que chegar aqui.
É fácil. Famosa regra de ouro, né? Quando tu sai, e provavelmente tu não vai vir no deck, se tu tá trabalhando aqui, teu local de lazer não vai ser o deck, porque isso aqui vai te remeter a trabalho. Então, mas quando tu vai numa lancheria aí fora, quando tu vai num estabelecimento, num restaurante, num barzinho, como é que tu gosta de ser atendido? Tu quer ver o ambiente todo sujo? Tu quer ir no banheiro e não ter condições de entrar? Ou tu quer que esteja tudo limpo, tudo assim, que o garçom venha te atender de maneira rápida e cordial? Exatamente este é o tratamento que tu tem que dar para eles. Então aí parece que cai a ficha das pessoas naquele momento que a pessoa faz essa reflexão e ela começa a entender. Então talvez por isso a gente tenha essa hoje relevância por atender bem as pessoas, justamente por isso, porque elas tentam entrar na vida do cliente de uma maneira de dizer assim, se eu tivesse aqui como eu gostaria, então eu vou fazer o melhor que eu posso. Nem todos os dias está todo mundo disposto a fazer. E às vezes as mudanças precisam ser feitas. Mas a gente tenta formar um time e dar o máximo de entrosamento para que isso não aconteça. Porque para não perder a identidade e para não perder a credibilidade também. Porque se eu estou acostumado a vir na rádio, todo dia eu estou aqui, eu vejo o Selmo Júnior. Se um dia eu chego aqui, eu vejo o Selmo, no outro dia eu vejo o Marcão, no outro dia eu vejo a Tainá, que nós já citamos, e ninguém para aqui, eu vou entender que isso aqui não é um ambiente legal para trabalhar. Sim. E as pessoas também percebem isso quando chegam num lugar, que todo dia tem funcionários novos. Esse aqui não deve ser daquelas great place to work. Sim. Né? Os grandes lugares para se trabalhar. E a gente não tem a pretensão de estar numa revista, mas tem a pretensão de ser sempre uma referência dentro da cidade. Pessoas, olha, pelo menos se não deu certo, trabalhei num lugar que é digno, que paga em dia, que as pessoas são tratadas com respeito. Às vezes tem diferenças de horário, incompatibilidades, tem filhos que não podem deixar, eu preciso de gente para trabalhar à noite. Sim. Mas nós fazemos o nosso melhor. E é assim que a gente vai construindo essa história do posto e do deck unidos. Puxa vida, que coisa boa. Coisa boa te ouvir, Leandro. Tu é um grande gestor, parabéns. Com essa tua mentalidade aí, é impressionante, cara. Tu sabe que eu gosto de ler bastante, né? E praticamente tudo que eu leio nos livros sobre modelo de gestão de grandes líderes, tu é um grande líder, cara. Tu é um grande líder, parabéns. Tu é um grande amigo, isso sim, né? Não, sério, cara, tu é um grande líder, eu fico impressionado. É a mentalidade dos grandes líderes, exatamente a mesma mentalidade tua. Mentalidade em construção ainda, a gente está sempre Mas isso é o principal, né? Porque a gente sabe que a gente tem que evoluir dia a dia, conhecimento nunca é demais, a gente está sempre em busca A minha história, eu não nasci, eu não estou nesse ramo agora há pouco, né? Já estou há 23 anos trabalhando com o ramo de combustíveis, né? Então, Sim. é uma história longa. E a minha filha mais velha tem 16 anos, então eu estou muito mais tempo trabalhando com isso do que pai, por exemplo, que é uma outra experiência. E a gente tem que aprender a lidar com todas as situações. Mas eu já passei por diversos cargos, por diversos estágios até chegar onde cheguei. Então, a gente que vem galgando o nosso trabalho, vem subindo uma escadinha, degrau a degrau, até chegar. Então, a gente carrega também essa humildade, porque eu já passei por todos esses estágios. Sim. Quem olha para o Leandro hoje não sabe a trajetória que ele teve até chegar. Eu até virar sócio da empresa, eu precisei ser estagiário primeiro. Sim. Então, é uma construção. Então, isso a gente carrega com caráter, com valores que a gente aprende desde a da formação de um ser humano, que é com o pai e com a mãe da gente, mais as experiências profissionais e mais o tratamento com as pessoas, porque eu também me coloco no lugar deles. Será que é legal receber uma mijada em pleno horário de trabalho na frente de todo mundo? Como é que eu me sentiria? Então, eu não me sinto capaz de fazer isso com ninguém. A mijada tem que ser com portas fechadas. O elogio para todo mundo ver. Essa pessoa tem que ser valorizada na frente de todo mundo. Se tem algum problema, a gente vai corrigir, mas é no escritório. Olha, eu acho que nisso tu errou. Vamos fazer assim. E às vezes a pessoa também não sai de casa para errar. Sim. Ela não sai mal intencionada. Tem que entender que ali é um erro que ela cometeu e eu tenho que chamar a atenção e corrigir para que não se repita, porque pode prejudicar tanto o meu quanto o trabalho dela. Mas que ela não saiu, e muitas vezes a gente também tem que ouvir a equipe para ver o tipo de problema que essa pessoa pode estar passando. Por que ela está tão desconcentrada? E acontece. E a gente, quando traz para dentro do nosso vestiário ali, para dentro do nosso escritório, a gente ouve cada história que a gente não faz nem ideia.
Problemas de doenças, problemas com drogadição de algum parente. É problema de relacionamento com o marido, é com ciúmes. Bom, a gente ouviu de tudo. E assim, o que fazer para te ajudar? Sim. Às vezes eu não tenho o que fazer, mas eu posso te ouvir. E às vezes um ouvido, É. um ombro amigo numa hora dessas, Vale muito. já é mais do que o suficiente. Sim. As pessoas dizem, eu só preciso me abrir para alguém. É. Então isso tudo é um trabalho que precisa estar sempre atento, tem que estar 24 horas de olho em cima para que a gente veja por que o rendimento daquela pessoa caiu, por que não está fazendo. Porque, cara, realmente é muito difícil. É muito difícil lidar com essas pessoas no dia a dia. É uma equipe com quase 30 pessoas ali, entre posto, cozinha, auxiliar de serviços gerais, administrativo. E eu digo que se cada um tiver um problema, eu tenho problema todos os dias, porque são 30. Sim. Então, cada dia tem que cuidar de um filho diferente. Sem contar das nossas famílias, dos nossos filhos, e que ainda cada um tem quando sai dali. Então, é uma coisa que me dá prazer em poder fazer a diferença no dia de cada um. Se eu puder cada dia salvar uma alma ali, eu já fico contente. E quando eu vejo as pessoas indo ali para aquele ambiente para se divertir, eu vejo que o caminho tá certo. Que a gente, além de estar cuidando dos nossos, ainda está fazendo alguma coisa de bom que encante as outras pessoas, que com tantas opções elas escolherem o deck para se divertir, é porque alguma coisa no caminho a gente anda. Com certeza. Bom, deixa eu ver como é que a gente está de tempo ainda. Eu te disse que... Se me deixar falar, eu falo Não, mas assim, manhã. ó, é muita coisa para falar, cara. E, pô, foi tão importante, eu acho, esse bate-papo contigo aqui, porque para as pessoas entenderem que, na verdade, inclusive eu tenho recebido vários artistas no Cultura Pop, na versão rádio, realmente, né, ao vivo, né, e a gente sempre fala sobre isso, que na verdade a música também, né, a música é uma empresa, né, quando tu tem uma carreira musical, tem que tratar dela como uma empresa, e aqui hoje é legal, e eu tenho procurado fazer isso, né, de trazer pessoas que tenham uma ligação direta com a arte, com a música, mas para entender também de que maneira que ela gere justamente aquilo que ela está à frente, né? Pô, e esse papo contigo aí está sendo muito legal, porque a gente consegue entender um pouco mais o porquê do sucesso hoje do Deck Unidos. Mas tem uma coisa que a gente não falou ainda, e eu não posso deixar de falar. Da Banana Split. Tu já sabia, já? A Banana Split do Selmo Júnior. Eu vou batizar no próximo cardápio, vai ter a Banana Split do Selmo Júnior. Pois é, cara, eu queria que tu falasse um pouquinho agora, porque, na verdade, o sucesso do deck eu acho que é um combo, né? Tem a parte da música, tem a parte da humanização, do atendimento, mas tem a parte também da gastronomia. Claro. Eu queria que tu falasse, porque assim, a gastronomia lá, o cardápio é fantástico. Como é que ele foi elaborado? O cardápio já passou por algumas modificações. O cardápio também, pensando tudo em pluralidade, né? Hoje a gente tem tantas restrições das pessoas em relação à alimentação. Então, eu não como isso, eu não como aquilo, eu sou vegano, eu sou vegetariano. Tu tem que pensar nisso. Eu não sei quem é o público que vai frequentar a minha casa. Perfeito. Então, eu tenho que ter um cardápio que atenda todo mundo. Então, pensando no preço mais barato, no preço mais caro, então a gente acabou fazendo um cardápio extenso até demais. Mas é justamente para isso, para que essas pessoas tenham lanches, petiscos, tábuas. Então, eu, como não entendo absolutamente nada de cozinha, mas como gordo sei comer bastante, então eu gosto de comer, mas eu não sei fazer, eu não sei fritar um ovo. Então, se a gente não sabe, a gente contrata pessoas capazes para isso. Perfeito. Nós chamamos as pessoas, sentamos, olha, a minha ideia é nessa linha. Eu não quero que o deck fique rotulado como só faz bauru, só faz X ou tábua. Cara, é um restaurante, tu vai para lá e tu vai encontrar uma opção, eu duvido que tu não encontre uma opção, pelo menos, que tu vai gostar. Então ele é um cardápio extenso, sim. Eu tenho de um filé à parmegiana a simplesmente uma batata frita. Então ele tem para todo gosto, para todo público, para o mais exigente, para o menos exigente, para o cara que quer um lanche rápido. Tem a nossa baguete com carne de panela, que é o lanche, o carro-chefe da casa. Eu ia perguntar qual era o carro-chefe. O carro-chefe da casa é a baguete com carne de panela. É um pão com quase 30 centímetros e recheado com carne de panela, queijo provolone. Ele certamente atende 2 pessoas, desde que elas não sejam do meu tamanho. Sim. Às vezes o Leandro se passa e come uma inteira, mas assim, normalmente eu vejo o lanche sendo dividido para 2 pessoas e é o xodó da casa.
Então, a gente tem tantas outras opções que as pessoas... Eu não sei se as pessoas preferem por sabor, às vezes é pelo preço, é o que cabe no bolso, eu não sei, mas eu sei que eu tenho muitas outras opções ali, são mais de 60 no nosso cardápio. Então, a la minuta, janta, o que tu quiseres no deck, tu vai encontrar. Agora nós estamos no inverno, a gente tem a nossa temporada de caldos, então quer uma sopinha de capelete, quer um cremezinho de ervilha, tá lá no cardápio também. Isso vai terminar agora final de agosto, início de setembro, mas aí a gente já vem, outubro a gente já lança um cardápio especial para a nossa Oktoberdeck, que a gente faz também. Aí em novembro a gente tem alguma coisa já para comemorar o festival. Então a gente cria evento o ano todo. A gente fez jantar especial no Dia dos Namorados, a gente fez um almoço pro Dia das Mães, então a gente cria cardápios. Vai ter alguma coisa pro Dia dos Pais também? Pro Dia dos Pais, o pai prefere fazer churrasco em casa. É verdade. Né? Então, é verdade. Tu como pai, tu já sabe, né? O meu churrasco com o meu velho lá eu vou fazer. Né? E a procura é muito menor, Selmo, no Dia dos Pais. O Dia das Mães é um apelo porque todo mundo quer tirar a mãe de casa. Todo mundo não quer deixar a mãe lavando a louça no dia. Sim. Né? E a gente fez esse ano pensando não só no valor, mas pensando na experiência, na praticidade que a gente queria dar para as mães, delas poderem fazer reservas. Boa. Porque eu vejo na maioria das casas, porque eles pensam o quê? Rotatividade, querem muita gente na casa. Ok. Só que aí a mãe tem que ficar 1 hora esperando numa fila de espera. Te entendi. Aí eu digo, não vou botar nenhuma mãe aqui esperando. A mãe vai fazer a reserva, vai chegar no horário, vai sentar e vai comer. E vai ter a atração musical ali para embalar aquele almoço, mas eu não vou trabalhar com pessoas numa fila de espera de 1 hora. Pô, que legal. E pessoas já idosas e tudo mais. Eu digo, não vejo. Não me sinto à vontade em fazer isso. Então, assim, mas tu vai perder dinheiro com isso. Mas essa mãe vai voltar aqui. Essa mãe não vai vir só um dia. Essa mãe vai lembrar que no Dia das Mães ela não precisou esperar em fila nenhuma. E eu não estou condenando quem faça. Claro. Só que eu penso um pouquinho diferente. Porque entre eu optar por uma rotatividade, botar um prato comercial mais barato, que a pessoa chega, come, sai, levante e vem a uma outra turma e outra turma, em que eu podia ficar constrangido em ver senhoras idosas com 60, 70, 80 anos. A minha mãe tem 80 anos. Imagina ela sentar, eu ficar em pé 1 hora, no sol, na chuva. Empatia, de novo. E eu vou querer que a minha mãe fique em pé, ficando 1 hora esperando numa fila de espera? Não. Então, deixa que a gente faz as reservas, trabalha com menos pessoas, né, mas, em compensação, dá um atendimento diferenciado. Que é a tentativa de fazer essa marca registrada, sempre pensando com carinho nas pessoas. No Dia dos Namorados, a mesma coisa. Todos os restaurantes, pizzarias da cidade, tudo não tem reservas. A gente quis promover uma experiência. Então a gente trouxe um cantor com músicas mais românticas e trabalhamos com reservas, com pratos, tudo para que quando as pessoas chegassem no lugar já tivesse tudo preparado, tudo montadinho, para que não tivesse uma espera muito grande. Até porque a gente sabe que no Dia dos Namorados tem aquela experiência, tem cara que está namorando pela primeira vez. É verdade. Imagina, ele vai levar... Vai ter algo inesquecível, tem que ser algo inesquecível. Então, tem que ter aquela tacinha de champanhe, tem que ter aquele brindezinho, tem que ter aquela musiquinha mais baixa, tem que ter um enfeitezinho na mesa, tem que ter um brindezinho para levar. Então, tudo isso fica como experiência. Né? No meu caso, que já sou há 26, 27 anos casado, pode parecer só mais um, mas tem o cara que está indo pela primeira vez. Tá? A primeira vez, que é o primeiro Dia dos Namorados com essa pessoa. Sim. Então, para ele, é uma experiência diferente. Então, ele também sabe que o DEC fez um evento especial para que ele pudesse ser atendido. Então, sem essa pressa, sem aquele olhar de, olha, acho que já deu teu tempo, tem mais gente esperando aqui atrás, quem sabe. Que é muito ruim quando a gente está num ambiente que as pessoas estão ali vendo, quer mais alguma coisa, e vão pegar o teu prato, já vão recolhendo tudo, porque sabe que tem mais gente na porta lá para entrar. Que eu te falei, eu não condeno ninguém. Mas é ruim quando a gente está num lugar e estão varrendo os nossos pés para a gente ir embora já. Então, a gente tenta trazer um pouquinho desse olhar para dentro de casa e tratar essas pessoas de uma maneira diferente. Por isso, o sucesso do DEC Unidos. Eu quero te agradecer, Leandro, por ter vindo aqui. Uma honra e um prazer estar aqui. Sempre que o amigo precisar, a gente está à disposição.
Que nada, cara. Eu que agradeço. E para finalizar... E assim, Leandro, depois de tanta propaganda, né? Agora eu também preciso fazer uma foto contigo lá no Deck Unidos, claro, né? que Não sim. só aqui na rádio. É né? verdade. Sexta-feira eu vou estar lá. Sexta-feira? Pode reservar a minha mesa lá, que eu não perco por nada. Sexta-feira eu vou estar lá de novo. Até porque faz horas que eu não consigo ir lá, né? Não, mas a gente sabe das tuas atividades aqui, que eu te cobro tanto, mas eu sei o quanto que tu trabalha também, quanto tu te dedicas a tantos projetos, e tu também é um cara de muito sucesso, porque não é à toa que são mais de 30 anos aí nessa função, e é uma referência na cidade, e não é puxa-saquismo, não é porque eu sou teu amigo, é porque realmente tu é um cara diferenciado, é um cara muito estudioso, muito atualizado, né? Então é uma grande honra também estar aqui com esse amigo tão nobre na cidade. Que isso, Leandro. Digo mesmo, cara, que a recíproca é verdadeira. E para fechar, eu queria que tu fizesse um convite ainda, por acaso. Quem estiver assistindo que ainda não conheceu, não sou o Deck Unidos... Fiquei com medo que tu fosse pedir para eu dar uma palhinha, aí sim. Não, essa palhinha eu vou pedir sexta-feira lá. Não, vamos fazer isso. O Paulo Olmedo é uma lenda da bateria, ele não deixa ninguém tocar naquela bateria dele, porque aquilo ali ele pode trocar de mulher, mas de bateria ele não troca. Paulo Olmedo é uma figura, um querido também. Mas convida, por favor, também, Leandro, quem ainda não... Porque até tem uma coisa muito importante, né? Como tu acabou de falar, né? Daqui a pouco alguém quer comemorar uma formatura, uma festa de aniversário, uma data especial, uma reunião, uma confraternização da empresa, tem o espaço lá, né? Tem o espaço lá. Deck Unidos, para quem não conhece, né, fica ali no Posto Unidos, na Presidente Vargas 452, então ao lado do Aldo da Puzo ali. Isso. Né? Então é muito fácil o acesso, tem bom estacionamento, tem segurança, né? Tem uma gastronomia, como tu já mesmo falou, diferenciada. E é esse projeto que a gente tem de humanizar as nossas relações, atender todo mundo como se fosse da nossa família, né? Claro, aqueles que a gente gosta, né? Claro. Alguns da nossa família que a gente não quer receber. Mas não, mas a gente tem... É como se fosse nossos irmãos, nossos pais ali, que a gente quer receber todo mundo de uma maneira carinhosa, receptiva, sempre com muito afeto, muito carinho. Preços justos, né? Não tem por que extorquir. A gente sabe que a condição econômica da cidade não é uma condição favorável, né? Que a cidade não passa por um bom momento econômico, mas que a gente tem opções para todo mundo, que ela se sinta sempre muito à vontade. Então, a gente quer fazer esse convite. Já aproveitando a agenda cultural, então, dessa semana, já que tu falou, na sexta-feira, a gente tem a banda Tríade Maior, né, que é uma banda de baile, é uma banda tradicional, são pessoas ali com 30, 40 anos de experiência musical já que tocam em vários lugares, tocam todos os estilos musicais também. E no sábado, nosso sócio também, Gabi Fredo, pois vai estar por lá. Então, a gente faz esse convite, consulte a nossa página, né, Posto Unidos, né, no Instagram, Posto Unidos RG. E ali a gente divulga toda semana as atrações. A Rádio Oceano também é uma grande parceira, também está sempre divulgando as nossas atividades. Então consulte também na Rádio Oceano. Se tiver alguma dúvida, fale com o Selmo Júnior, que ele vai poder divulgar a agenda cultural. E venham conhecer esse espaço, venham falar comigo, com a Fabiane, que está ali, que é meu braço direito, e às vezes até o esquerdo também, de tanto que ela se dedica, para que vocês possam ter alguma experiência diferente, que possam conhecer a nossa gastronomia. A gente tem um chefe de cozinha espetacular e acho que com tanta qualidade musical que a gente tem na cidade, com uma boa gastronomia, com preços justos, se não conheceu, está perdendo. Com certeza. Leandro, muito obrigado. Eu que te agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio de hoje, que foi incrível. Cultura Pop, que volta na semana que vem. Obrigado, Lívio, que esteve comigo mais uma vez aqui na produção. E até o próximo episódio. Cultura Pop.